Cara, agora que o estúdio tá tudo em ordem, eu tô pensando em tirar umas férias, né? Agora que tá tudo arrumadinho. Já decidiu pra onde? Tô dando uma olhada aqui no mapa. Tô pensando em ir pra algum lugar quente. Deserto, duna, praia, qualquer coisa do tipo. Talvez eu dê uma olhadinha aqui pra terça-feira, quando começa mais um Loki News, trazendo pra você mais informações e novidades do mundo da tecnologia e do hardware. E por falar no planisfério, já ouviram aquele ditado? A Terra plana não gira, ela capota. Então, lembram que no lançamento do Rocket Lake, vários usuários conseguiram comprar as CPUs com mais de um mês de antecedência? Pois é, agora com o Alder Lake a Terra capotou. Capotou e caiu exatamente no mesmo lugar, com um camarada do Reddit conseguindo comprar a CPU com 2 semanas de antecedência. O rapaz, cujo nick é Seb9123, não se contentando com apenas um, foi lá e comprou logo 2 i9 12900K, fazendo o unboxing da elegante caixa que a Intel preparou para o modelo, onde é possível ver as réplicas decorativas dos wafers e o próprio processador. Infelizmente ele não conseguiu ainda botar as mãos em uma placa-mãe LGA 1700, o que significa que até o momento os processadores são meros pesos de papel, algo que deverá mudar em no máximo 2 semanas. Ah, claro, vocês devem querer saber o quanto ele pagou. $610. O que pro padrão do trabalhador brasileiro parece ser um preço um tanto quanto salgado, porém ainda é um valor cerca de $140 menor do que o sugerido para o Ryzen 9 5950X. E vocês, o que acham do Alder Lake? Será que ele vai incendiar a disputa? Vai ser mais rápido e mais barato do que o 5950X? Deixa aí nos comentários. E por falar em incendiar, porque certamente o Alder Lake será capaz de causar incêndios. Se não for no mercado, pode ser na sua casa mesmo. Afinal, algumas terças-feiras passadas, vimos um leak trazendo a informação de que o 12900K seria capaz de atingir 257 watts no CPU package durante o teste de estresse do AIDA. Porém, agora algum criador de conteúdo do Bilibili publicou resultados do novo CPU com overclock e para aumentar a temperatura aí, deu uma esquentada aqui. Rapaz, acho que o cara tá fazendo overclock do outro lado do planeta e tá dando pra sentir aqui. Deu uma esquentada no estúdio. Segundo consta, o leaker conseguiu jogar os Performance Cores para 5.3 GHz com 1.44 V, enquanto os Efficient Cores ficaram na frequência original de 3.7 GHz, conseguindo assim rodar o benchmark do CPU-Z, onde o 12900K apresentou melhor desempenho do que o 5950X de referência, porém consumindo 300 watts durante o teste do CPU-Z e batendo até 400 watts no AIDA 64 FPU, com a máquina desligando após 1 minuto de teste por conta da temperatura. Isso aparentemente usando um radiador mergulhado na água com gelo. Pelo visto, fazer overclock nos novos processadores será algo para poucos corajosos ou para o pessoal que curte aquarismo, porque aí dá para usar o chiller para refrigerar a CPU. Se bem que daí pode dar ruim para os pobres peixinhos, né? Deixa pra lá. Mas já se prepare para investir pesado e comprar um cooler de patrão pro Alder Lake. E falando em patrão, e se fosse só o cooler de patrão estaria bom. O problema é que, pelo visto, as novas DDR5 também devem ser apenas para os bolsos mais privilegiados. Ao menos é o que afirma Sarah Lin, representante da MSI. De acordo com ela, novos padrões de memória e sua introdução normalmente possuem preço de 30 a 40% maiores do que a geração anterior, o que pode ser explicado por fatores como escala de produção e pela óbvia base instalada reduzida. Porém, no caso das DDR5, essa diferença deve chegar na casa dos 50 a 60%. Afinal, o novo padrão traz o circuito de alimentação dos chips integrados aos módulos, algo que até as DDR4 ficava na placa-mãe, o que explica o custo extra. É esperado que demore uns 2 anos até que o preço das DDR5 chegue ao mesmo patamar das atuais DDR4. Enquanto isso, os Alder Lake também vem com suporte às DDR4, o que ao menos deve viabilizar o upgrade da galera. E vocês estão achando que vai dar muita diferença do DDR4 pro DDR5? Será que vai valer a pena investir essa diferença de valores tão elevada? Deixa aí nos comentários as suas apostas. E por falar em diferença de desempenho, sabe quem deu as caras na database do Geekbench? O Alder Lake errou. Rafael errou feio, errou rude. Os mineradores... Aí não, né? Aí também deu Xablau na brincadeira. Xablau, é exatamente isso! Quem disse Xablau acertou, pois o que vazou foi lá um resultado do Threadripper Pro 5975WX de codinome Xablau.
Chagall. O modelo tem 32 cores, frequências de 3.6 GHz e 4.5 no boost, estava rodando da plataforma de referência chamada Cloud Reaper CGL, onde o C do CGL significa Chablau, digo Chagall, seria muito melhor se fosse Chagall, XGL. E por se tratar de um modelo WX é destinado às workstations e por isso possui 8 canais de memória, algo que na plataforma TRX ficaria limitado a apenas 4 canais. Sobre o desempenho no Geekbench 5, o novo modelo pontuou 1686 no teste single thread e 27.603 no multithread, uma vantagem de 34% e 23% em relação ao atual Threadripper 3970X, baseado na arquitetura Zen 2. Não existe previsão nem de data e nem de preço para o novo Threadripper, mas desde já vejo que ele deve ser uma boa opção para o pessoal que trabalha com aplicações que precisem de muitos núcleos. Já tenho até uma ideia do que renderizar para poder testar ele no benchmark. O quê? Pode falar? Claro, posso dizer. Essa mensagem do nosso anunciante. E logo depois dessa rápida mensagem do nosso anunciante é hora das notícias rapidinhas, que só não são mais rápidas do que os corsários, que agora inventaram uma turbina para suas caravelas. Alguns meses atrás, a Corsair fez um anúncio um tanto quanto inusitado pelo Twitter, mostrando o desenvolvimento de uma fan RGB de 500mm. A princípio o vídeo parecia ser apenas uma piada, porém agora eles enviaram o tal ventilador pro Tech Jesus, digo Gamers Nexus, o que significa que a coisa era real. Segundo os testes, a gigantesca fan atinge 280 RPM, consome 10 watts e ao ser montado no lugar da tampa lateral de um gabinete, teve efeito semelhante à tradicional gambiarra, usando um arno remendado nesse mesmo lugar, baixando em quase 20 graus a temperatura da CPU em relação ao original. Nesses testes, eles usaram um gabinete MSI Sekira 500X, que segundo consta, foi um dos piores já testados por eles. O pessoal pode estar achando essa fan um pouco desproporcional, mas é tudo uma questão de perspectiva. Em Itu, por exemplo, ela teria um tamanho normal. E falando em normalidade, nada mais normal do que o CEO da Intel, Pat Gelsinger, em basicamente toda e qualquer oportunidade lembrar da falta de chips e componentes eletrônicos, né? Eu mesmo já perdi a conta de quantas terças-feiras essa notícia já passou por aqui, mas de fato sempre é uma nova entrevista em que ele fala sobre o mesmo assunto, mas dessa vez teve uma sutil diferença. Agora o papo é que a oferta e demanda só voltarão ao equilíbrio em 2023, com a disponibilidade melhorando de maneira incremental ao longo de 2022. A realidade é que essa falta de componentes está transformando chips em ouro com preços elevados. Mas sabe quem mais manja de transformar uma coisa em outra? A propósito, o nome dele me fez lembrar uma piada. Ah lá vem. Tinham dois cachorrinhos, o Pat e o Repete. Aí o Pat morreu. Adivinha quem sobrou? Pois é, deixa aí nos comentários. Claro, as GPUs alquimistas da Intel, também conhecidas como Arc, que tiveram seu preço estimado pelo pessoal do Tom's Hardware com base nos prêmios anunciados para o ZHPG Scavenger Hunt, que deve ocorrer paralelamente ao evento Intel Innovation, onde supostamente a Intel deve anunciar oficialmente os Alder Lake e quem sabe falar alguma coisa sobre os orcs. Segundo as estimativas, uma Premium Intel Arc Graphics Card deve custar cerca de $825, enquanto a Performance Intel Arc Graphics Card foi estimada em módicos $650. Não se tem detalhes a respeito das especificações dessas placas e muito menos se os preços finais serão esses. Ou talvez piores, quem sabe. Mas se a ideia era competir no preço, acho que não deu muito certo. Ou de repente deu muito certo, levando em consideração os preços atuais. E se o assunto são coisas com um preço não muito certo, a Razer... Haha, piada pronta! Pretende vender no Brasil a sua nova máscara RGB Zephyr. Não, pera lá, uma máscara RGB contra o malware humano. Que além da iluminação RGB, tem um visor transparente na parte da boca, bateria com porta USB tipo C para carga, além de um combo usando dois pequenos fãs com filtros N95 para garantir a filtragem do ar. O preço disso? $99 nos Estados Unidos. E... respira fundo. Tá apoiado? Tá sentado? Senta que é melhor. Calma.
que lá vem o preço pro Brasil. R$ 999 aqui no Brasil, que é muito menos do que R$ 1.000. No PC todo mundo sabe que o RGB dá mais FPS, nos humanos eu não sei o benefício, porém se a ideia for simplesmente se proteger de possíveis pragas cujo contágio se dá pelo ar, em qualquer loja que vende EPIs você encontra a máscara PFF2 por menos de R$ 5 a unidade. Claro, vai faltar RGB, mas sem sombra de dúvida vai te proteger sem te levar à falência. Ah, mais uma piada pronta, já tá esgotado. Se preparem para a próxima leva, que pode vir mais caro. Cansado de passar raiva com as travas de slot PCI Express, que geralmente são inacessíveis com a placa-mãe montada no gabinete? A ASUS, pensando no nosso bem-estar, inventou um botãozinho chamado ASUS PCIe Slot Key Release, que como o nome sugere, destrava o slot, poupando a paciência do usuário. O recurso deve estar disponível nas placas-mãe ASUS Z690 das linhas ROG e Strix. Com o recente anúncio e lançamento dos novos SLCs da Apple, o M1 Pro e o M1 Max, muita gente deve ter se perguntado a respeito do desempenho desses chips em jogos, afinal a GPU integrada é bastante robusta. Agora que saíram os primeiros reviews, vieram os resultados e enquanto o M1 Max consegue brigar até mesmo com uma RTX 3080 em aplicações profissionais, e em jogos como Shadow of the Tomb Raider, ela mal consegue superar uma RTX 3060 de notebook. Acho que faltou RGB, Apple. Falando em falência, se na época do lançamento você não teve grana para comprar um PlayStation 3, mas fez aquele propósito de que iria revisitar os jogos desse console assim que tivesse um emulador disponível no PC, parece que finalmente esse dia chegou, ou quase isso. Pois a equipe de desenvolvimento do RPCS3 anunciou no Twitter que todos os jogos disponíveis no console podem ao menos inicializar na última versão do emulador. E a gente sabe que se abriu é porque roda, né? Não. Esse é um marco bastante importante no desenvolvimento dos emuladores, afinal isso significa que, do ponto de vista de compatibilidade, as coisas vão indo bem. Porém, atualmente apenas 63,53% dos jogos podem ser completados com desempenho aceitável, e outros 30,53% ou estão bugados ou ainda simplesmente rodam mal. É só ter um pouquinho mais de paciência que logo os caras resolvem isso. A propósito, não sei nem porque eu tô falando isso, se você esperou 15 anos por um emulador, paciência com certeza não lhe falta. E você que sempre quis jogar God of War, mas nunca teve um PlayStation para isso, parece que a Sony ouviu suas preces, já que agora o jogo vai sair para PC. Em relação ao original do PlayStation, a versão de PC deve trazer suporte às resoluções ultra-wide e DLSS. O lançamento é esperado para o dia 14 de janeiro de 2022. E se você estava feliz com o lançamento de God of War para PC, eu tenho uma outra notícia para você. Nossa, até rimou. De acordo com o LinkedIn de um funcionário do estúdio responsável por portar o jogo para a plataforma do PC, o God of War Ragnarok talvez possa vir para PC também. Resta saber quando, e se é verdade. E se você tem paciência, mas não sangue frio, quer jogar o Amazon New World, mas ainda se sente inseguro depois dos rumores dela estar fritando algumas GPUs, o GeForce Now parece ser a solução. Afinal, agora o jogo consta no catálogo do serviço, ou seja, se fritar a GPU não vai ser a sua GPU. Haha, vai ser a GPU da Nvidia. A Nvidia não vai gostar disso. Não deixe para depois o que você pode fazer no GeForce agora. Bora desbravar o novo mundo. Não tô incentivando nada, viu, Nvidia? Só para deixar claro que nós não incentivamos a tortura de GPUs high-end. E como não poderia ser diferente, mais benchmarks das novas CPUs de 12ª geração da Intel vazaram na internet. E agora chegou a vez do i5 12600K, que já chegou mostrando para que veio, superando o i5 11600K em 50% no benchmark do CPU Z. Terremotos costumam danificar ou até mesmo derrubar prédios, mas no caso do hardware, isso costuma fazer os preços subirem. Pois foi isso que aconteceu com uma fábrica da Micron em Taiwan, que foi afetada por um terremoto, e como a empresa fornece até 9% da produção mundial de chips de memória, o incidente pode acabar resultando em aumento de preço. Imagine que agora você quer jogar CSGO ou LoL e o único dispositivo gamer disponível é um Xbox. Putz, aí deu ruim, né? Não. Ao menos não com o GeForce Now, que agora estará também disponível no navegador do Xbox, o que significa que você pode jogar seus títulos exclusivos do PC também no console. Lembrando que o Xbox suporta teclado e mouse, então nem isso é problema. O único problema é que tá rodando muito mal, como vocês podem ver. Mas se abriu é porque roda. E essas foram as notícias rapidinhas, que só não são mais rápidas que quem? Não tem nem graça, daria pra usar o gancho da semana passada. Os mineradores. A fim de dar aquele grau na sua mina? Não é isso que eu tô... Não é isso que você pensou. Tô falando da mina de mineração, da sua mina de criptomoedas. Não é nada disso que você tá pensando. Tem nada a ver com isso aí. Parece que finalmente as Nvidia CMP 170HX começaram a circular por aí. Ao menos é o que leva a crer as imagens divulgadas pelo Komachi Ensaka. O nick do cara que vazou junto com a piada não casou muito bem.
Definitivamente, não foi nem combinado. A CMP 170HX, que é o modelo topzão pica das galáxias da linha CMP, utiliza a GPU GA100, que diferente das GPUs Ampere voltadas aos usuários civis, essa é fabricada pela TSMC no processo de 7 nanômetros e atualmente é utilizada na linha Tesla, sendo destinada principalmente ao mercado de data centers e servidores, é claro. Não estou falando dos carros Tesla, não é para isso, é para servidores e data centers. Apesar de que perderam uma grande oportunidade de marketing, o Elon Musk e a Nvidia. Se bem que eles romperam o contrato. Por se tratar de um die monstro de mais de 800 mm², a Nvidia devia ter muitos rejeitos dessa GPU por lá, e a saída mais lucrativa encontrada foi vender para os mineiros. A GA100 dos mineiros vem com apenas 4.480 CUDA cores ativados, dentre os 6.912 disponíveis, e apenas 8 GB de memória HBM2 ativados em um barramento de 4.096 bits. Porém, isso é bom o suficiente para se obter 164 MHz por segundo na mineração de Ethereum, um pouco menos do que duas RTX 3080 são capazes de fazer. O preço, você pergunta? Um revendedor de Dubai chamado Vipera diz ter pouco mais de 800 placas em estoque, a um custo de 4.650 dólares por unidade. Ou seja, acho que ela está sendo vendida no lugar certo, né? Porque para comprar essa placa só sendo sultão ou sheik de Dubai mesmo. Mas se você não tá com essa pinta toda de sultão ou sheik, você deveria conferir essa dica de promoção da semana. E a dica de promoção da semana é a RTX 3080 da Palit, modelo Gaming Pro LHR. Ela tá custando 10.399, então corre que é enquanto durarem os estoques. E caso você esteja interessado, o link tá aqui na descrição desse vídeo, logo depois do botão de curtir e se inscrever e acima dos comentários. Mas corre lá, senão vai faltar bala na agulha depois. Na verdade vai acabar a promoção, mas é que precisava de um gancho para a próxima. Mas se você tá sem bala na agulha e tá querendo uma GPU para jogar, mas o que eu recomendo mesmo é para minerar, talvez em breve a AMD tenha algo para você. Ao menos é o que diz os rumores divulgados pelo Moore's Law is Dead e WCCF Tech. Eita, que dupla! Que dizem que a AMD está preparando mais uma GPU baseada na arquitetura RDNA2. Segundo consta, a nave 24 deve ser um modelo de entrada que tem como alvo as ainda inexistentes RTX 3050 Ti e as Intel Arc, devendo contar com 16 Compute Units 16 MB de Infinity Cache, o que é surpreendente, afinal os rumores anteriores diziam que abaixo da nave 23 nenhuma GPU viria com esse cache. Ela tem ainda barramento de memória de 64 bits GDDR6 e TDP na casa dos 100 a 120 watts nas contrapartes de desktop e até 75 watts nas mobile. A expectativa é de que a AMD jogue as placas equipadas com nave 24 no mercado logo no primeiro trimestre de 2022. Disponibilidade, preço, nada disso entrou em discussão pelo leaker. Mas e vocês, o que acham? Vai ser baratinha? Vai ser cara? Vai ser uma placa de entrada que realmente vai entrar na sua casa? Vai ser um sucesso ou vai ser um fiasco? Deixa aí nos comentários. Mas se fiasco mesmo é a sua conta bancária, você deveria conferir essa dica de games gratuitos da Epic. A Epic Store tem o que você precisa para dar uma relaxada, e o melhor, por um valor que você pode pagar. Claro, estou falando dos jogos gratuitos da Epic, e nessa semana o jogo disponibilizado é o Darkhill Complete Edition, que é mais um jogo de pesadelo, e se você não pegou o jogo da semana passada, corra, pois o Among the Sleep Enhanced Edition, que é outro jogo de pesadelo, ficará disponível apenas até o dia 28. Mas sabe o que eu tenho certeza que também vai te dar pesadelos? Você não curtir esse vídeo e nem se inscrever no canal, porque senão você não vai conseguir assistir mais nenhum Loki News que volta na terça-feira!